Você sabia que existe uma verdade sobre a vida após a morte que eles não querem que você descubra? Sim, você ouviu bem. Durante anos, cientistas, médiuns e até líderes religiosos foram silenciados, forçados a esconder revelações chocantes sobre o que realmente acontece com a nossa alma no outro lado. Hoje, nós vamos expor essas mentiras, mas atenção! Os céticos e aqueles que controlam a informação farão de tudo para que você não saiba disso. Por quê? Porque a verdade liberta e eles não querem que você seja livre. Então, fique comigo até o final deste vídeo, porque, além de revelar tudo, eu tenho um presente especial que vai transformar a maneira como você vê a vida e o que vem depois dela. E antes de começarmos, quero saber, de onde você está assistindo este vídeo? Escreva nos comentários e vamos criar uma corrente de pessoas conectadas pela busca da verdade. Prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir pode mudar sua vida para sempre. Vamos lá. Experiências de quase morte, EQMs, revelações do outro lado. As experiências de quase morte, EQMs, sempre fascinaram a humanidade. Imagine estar à beira da morte, atravessar um limite que poucos ousaram cruzar e retornar para contar o que viu. São relatos emocionantes que trazem vislumbres do que pode existir além da vida física. O que são as EQMs? EQMs são experiências vividas por pessoas que chegaram a um estado crítico entre a vida e a morte, muitas vezes durante paradas cardíacas ou acidentes graves. Em vez de uma ausência de consciência, essas pessoas relatam vivências ricas e profundas. Sensações de paz, encontros com entes queridos que já partiram, luzes brilhantes e até mesmo revisões de suas próprias vidas. Relatos poderosos do outro lado, a luz no fim do túnel. Um dos relatos mais comuns é a visão de um túnel com uma luz radiante ao final, que transmite paz e amor indescritíveis. A presença de seres espirituais. Muitos descrevem a sensação de serem acompanhados por figuras angelicais ou familiares falecidos que oferecem conforto e orientação. A revisão da vida. Um filme de momentos importantes da vida, visto de uma perspectiva que revela não apenas suas ações, mas o impacto delas sobre os outros. Semelhanças entre os relatos. Embora os detalhes variem, há padrões claros que surgem. Sentimento de paz profunda, como se fossem libertados de toda dor e sofrimento. A sensação de flutuar fora do corpo e observar o ambiente ao redor. A ideia de que a alma continua viva e consciente, mesmo após a morte física. Diferenças nos relatos. Apesar das semelhanças, as interpretações variam de acordo com as crenças culturais e espirituais. Algumas pessoas descrevem cenários que remetem ao céu ou ao inferno, moldados por suas religiões. Outras relatam experiências neutras, sem ligação espiritual direta, mas ainda assim transformadoras. Estudos científicos sobre as EQMs. Pesquisadores têm se debruçado sobre esses fenômenos há décadas. Médicos como o Dr. Raymond Moody, autor de Vida Após a Vida, e o cardiologista Dr. Pim Van Lommel documentaram milhares de relatos. Apesar do ceticismo, muitos cientistas reconhecem que a consistência dos testemunhos é impressionante e levanta questões sobre a continuidade da consciência após a morte. O que podemos aprender com as EQMs? Esses relatos oferecem uma mensagem de esperança e reflexão. Eles sugerem que a vida pode não terminar com a morte, que nossos atos e escolhas importam e que o amor e a conexão são forças eternas. Você acredita que a consciência sobrevive à morte? Já ouviu ou vivenciou algo semelhante? Escreva nos comentários. Fique até o final, pois vou compartilhar um dos relatos mais impactantes já documentados, algo que vai abrir sua mente e seu coração. Perspectiva científica versus espiritual. A consciência após a morte. A busca por respostas sobre o que acontece após a morte é uma das questões mais antigas da humanidade.
Enquanto a ciência tenta explicar o fenômeno com base em evidências e hipóteses, as visões espirituais e religiosas oferecem narrativas que transcendem o mundo físico. Mas o que podemos aprender comparando essas duas perspectivas? O que a ciência diz sobre a consciência após a morte? A ciência tradicional encara a morte como o fim da atividade cerebral e, consequentemente, da consciência. Contudo, estudos recentes vêm desafiando essa visão. EQMs e experimentos cientistas como o Dr. Sam Parnia, da Universidade de Nova York, investigam experiências de quase morte, EQMs, em ambientes controlados. Muitos pacientes relatam vivências lúcidas, mesmo após o coração parar e o cérebro, teoricamente, não funcionar. Teoria da consciência não local. Alguns pesquisadores sugerem que a consciência pode ser independente do cérebro, funcionando como um campo que existe além do corpo físico. Isso explicaria como algumas pessoas em estado crítico descrevem eventos ocorrendo à distância ou em detalhes impossíveis de serem percebidos. Neurociência e a ilusão da morte. A neurociência afirma que fenômenos como túnel de luz e revisões de vida podem ser causados pela liberação de substâncias químicas no cérebro durante a morte. No entanto, isso não explica a riqueza e a consistência dos relatos sobre o outro lado. Visões espirituais e religiosas. As tradições espirituais e religiosas ao redor do mundo apresentam explicações para o destino da alma após a morte, muitas vezes descritas com detalhes que fascinam e inspiram. Cristianismo. A crença no céu, inferno e purgatório sugere que a alma enfrenta um julgamento após a morte, baseado nas escolhas feitas em vida. Espiritismo. Segundo o Espiritismo, a alma continua sua jornada em outra dimensão, mantendo sua individualidade e passando por novas lições. Budismo e hinduísmo. Essas tradições falam em reencarnação e em um ciclo de vidas que continua até que a alma alcance a iluminação ou o nirvana. Crenças indígenas e ancestrais. Muitas culturas acreditam que os espíritos dos falecidos permanecem próximos, influenciando os vivos e guiando-os. A comparação entre as perspectivas. Ciência analisa o fenômeno com base em medições, estudos e hipóteses. Espiritualidade fala sobre dimensões que estão além do tangível, oferecendo conforto emocional e explicações filosóficas. Ponto em comum. Ambas reconhecem que a consciência é mais complexa do que se pensava e que sua natureza ainda não foi totalmente desvendada. As limitações da ciência na dimensão espiritual. A ciência, por sua própria natureza, busca evidências observáveis e replicáveis. No entanto, ela enfrenta desafios significativos ao tentar compreender a espiritualidade. Falta de métricas. Como medir algo intangível como a alma ou a consciência? Experiências subjetivas. Relatos pessoais, por mais consistentes que sejam, não são facilmente quantificáveis. Ceticismo radical. Muitos cientistas rejeitam qualquer ideia que não possa ser diretamente comprovada, deixando lacunas no entendimento de fenômenos transcendentais. A união entre ciência e espiritualidade. Apesar das diferenças, há um movimento crescente que busca integrar essas perspectivas. Cientistas abertos à espiritualidade e líderes espirituais com conhecimento científico estão colaborando para explorar a consciência e a vida após a morte de forma mais holística. O que você acredita? A ciência e a espiritualidade podem se complementar para desvendar o mistério da morte? Escreva sua opinião nos comentários. Fique até o final deste vídeo para descobrir uma incrível revelação que conecta ambas as visões e que pode mudar sua maneira de enxergar a vida e o que vem depois dela. Relatos misteriosos e documentados. Histórias que desafiam a lógica. Ao longo da história, muitos casos documentados desafiaram a compreensão humana sobre o que acontece após a morte.
De contatos com almas do outro lado, a investigações científicas sobre fenômenos sobrenaturais, essas histórias alimentam o mistério e intrigam tanto céticos quanto estudiosos. Vamos explorar alguns dos relatos mais fascinantes e as pesquisas que tentaram decifrá-los. Casos históricos de contato com o outro lado, o caso de Katie King. Nos anos 1870, a médium Florence Cook alegava canalizar o espírito de Katie King, uma alma que supostamente viveu no século XVII. Durante sessões mediúnicas, Katie King chegou a se materializar, sendo fotografada e tocada por cientistas presentes, incluindo o renomado químico Sir William Crookes. Ele afirmou que as evidências eram autênticas, mas o caso continua envolto em controvérsia. O fantasma de Greenbrier. Em 1897, nos Casinua, Elva Zona Shu foi encontrada morta em circunstâncias misteriosas. Meses depois, sua mãe alegou ter sido visitada por seu espírito, que revelou ter sido assassinada pelo marido. A acusação levou a um julgamento, e o marido foi condenado com base nas informações fornecidas pelo suposto fantasma, o único caso na história legal americana desse tipo. Os relatos de Leslie Flint, o médium inglês. Leslie Flint ficou famoso por sua habilidade de canalizar vozes do além. Em gravações que ainda existem hoje, figuras famosas já falecidas, como Winston Churchill e Mahatma Gandhi, supostamente falaram por meio dele. Esses fenômenos foram amplamente investigados, mas jamais completamente explicados. Estudos científicos sobre fenômenos sobrenaturais. A pesquisa da SPR, Society for Psychical Research, fundada em 1882, a Sociedade de Pesquisa Psíquica na Inglaterra, investigou relatos de assombrações, mediunidade e experiências de quase-morte. A organização foi pioneira em catalogar milhares de casos de encontros com espíritos e fenômenos inexplicáveis, tentando aplicar métodos científicos rigorosos. O estudo dos gêmeos Pollock. Em 1957, na Inglaterra, duas irmãs gêmeas morreram tragicamente em um acidente de carro. Anos depois, seus pais tiveram mais duas filhas, que começaram a demonstrar memórias e comportamentos idênticos às das irmãs falecidas. O caso chamou a atenção de pesquisadores como Ian Stevenson, que estudou reencarnações, e alegou que esse seria um exemplo marcante do fenômeno. As experiências de Robert Monroe. Robert Monroe, um engenheiro americano, documentou experiências fora do corpo, OBs, e o que chamou de exploração do outro lado. Seu instituto, The Monroe Institute, continua investigando estados alterados de consciência e a possibilidade de comunicação com outras dimensões. O que esses relatos têm em comum? Apesar de serem culturalmente e temporalmente diversos, esses casos compartilham alguns elementos. Contato com entidades que parecem possuir informações impossíveis de serem conhecidas por meios normais. Testemunhas independentes que corroboram os eventos. Um impacto emocional ou espiritual profundo nos envolvidos, que muitas vezes muda suas vidas para sempre. O papel da ciência e do ceticismo. Embora intrigantes, esses relatos enfrentam críticas de céticos que argumentam que muitos desses fenômenos podem ser explicados por fraudes, ilusões ou mal-entendidos. Ainda assim, pesquisadores comprometidos acreditam que nem todos os casos podem ser descartados tão facilmente. Você acredita que esses relatos são reais? Já vivenciou algo parecido ou conhece alguém que tenha vivido? Escreva nos comentários e fique até o final do vídeo para conhecer um relato inédito e profundamente impactante que pode mudar sua visão sobre o que acontece com a alma após a morte. Teorias de conspiração. Quem está escondendo a verdade sobre a vida após a morte? O mistério sobre o que acontece após a morte sempre foi um tema cercado por crenças, debates e conspirações. Por que algumas informações sobre a vida após a morte parecem ser ocultadas ou manipuladas?
Quem teria interesse em manter esse conhecimento restrito? Neste vídeo, vamos explorar teorias que apontam para possíveis responsáveis e seus motivos. Quem pode estar ocultando a verdade? Governos e agências secretas. Algumas teorias sugerem que governos de grandes potências possuem informações sobre o que acontece após a morte, obtidas por meio de experimentos em estados alterados de consciência, EQMs, ou até contatos com outras dimensões. Programas como o Projeto Gateway, da CIA, estudaram fenômenos como projeção astral e estados de consciência avançados. Apesar de documentos terem sido desclassificados, muitas informações ainda permanecem obscuras, alimentando suspeitas. Instituições religiosas. As religiões desempenham um papel central na definição do que muitas pessoas acreditam sobre a vida após a morte. Alguns acreditam que determinadas organizações religiosas poderiam manipular narrativas para controlar os fiéis, usando o medo do inferno ou a promessa de um paraíso para direcionar comportamentos. Qual seria o impacto se surgissem provas concretas de que a vida após a morte é completamente diferente do que foi ensinado por séculos? Corporativismo e indústria farmacêutica. Um dos pilares da manipulação social pode estar ligado ao medo da morte e do sofrimento físico. A ideia de que a vida espiritual poderia aliviar esse medo não seria vantajosa para indústrias bilionárias que lucram com tratamentos, seguros de vida e outros serviços relacionados ao fim da existência. Por que esconder a verdade? Controle social pelo medo. O medo da morte é uma das emoções mais poderosas. Ele influencia desde decisões diárias até escolhas espirituais. Governos e instituições podem usar esse medo para manter a ordem e evitar questionamentos profundos que poderiam abalar a estrutura social. Prevenção de um despertar espiritual em massa. Se as pessoas soubessem que a alma é eterna e que a morte não é o fim, poderiam se libertar de sistemas de controle baseados em ansiedade e escassez. Isso abalaria estruturas de poder, pois indivíduos conscientes seriam menos manipuláveis. Proteção contra o desconhecido. Outra teoria sugere que certas informações sobre a vida após a morte são mantidas em segredo para proteger a humanidade de verdades que poderiam ser perturbadoras ou causar pânico em massa. Evidências e indícios. Documentos sigilosos e desclassificados. Muitos documentos relacionados a pesquisas sobre consciência, EQMs e fenômenos paranormais ainda estão protegidos por sigilo em várias nações. Isso levanta a questão: o que há de tão sensível nessas informações? Depoimentos de whistleblowers. Diversos insiders, como ex-agentes de inteligência, cientistas e líderes espirituais, afirmam que foram instruídos a esconder ou distorcer informações relacionadas ao outro lado. Censura e descredibilização. Muitas histórias e estudos sobre o tema são rotulados como teorias da conspiração, para afastar a atenção pública e desqualificar aqueles que levantam tais questões. O papel do medo e da manipulação. Ao longo da história, o medo da morte foi usado como uma ferramenta de manipulação. Sistemas políticos e religiosos frequentemente exploram essa vulnerabilidade para ditar comportamentos, justificar guerras e consolidar poder. Mas e se a verdade sobre a vida após a morte fosse revelada? O impacto seria revolucionário, mas ameaçaria interesses daqueles que se beneficiam da manutenção do status quo. O que você acha? Você acredita que informações sobre a vida após a morte estão sendo escondidas? Escreva nos comentários sua opinião e de onde você está assistindo este vídeo. Fique até o final, porque vou revelar algo que pode mudar completamente sua percepção sobre o que acontece após o último suspiro. Não perca o destino da alma, segundo diferentes tradições, perspectivas milenares sobre a vida após a morte. O que acontece com a alma após a morte? Essa pergunta tem sido central para a humanidade desde o início dos tempos.
Diversas culturas e religiões ao redor do mundo oferecem explicações distintas, muitas vezes carregadas de mitos, simbolismos e rituais. Neste vídeo, vamos explorar as fascinantes visões sobre o destino da alma segundo diferentes tradições e o que elas nos revelam sobre a travessia para o outro lado. Religiões ocidentais, céu, inferno e julgamento final. Cristianismo. Segundo a doutrina cristã, a alma enfrenta um julgamento divino logo após a morte. Aqueles que viveram em retidão são destinados ao céu, enquanto os pecadores enfrentam o tormento do inferno. A crença no purgatório, presente no catolicismo, sugere que algumas almas passam por uma purificação antes de alcançar a salvação eterna. Judaísmo. No judaísmo, as crenças sobre a vida após a morte variam. Alguns enxergam a existência de Gan Eden, paraíso espiritual, e Gehenna, um local de purificação, enquanto outros se concentram na ressurreição no tempo do Messias. O foco principal da fé judaica, no entanto, está na vida terrena e na responsabilidade moral. Islamismo. No islamismo, a alma é separada do corpo na morte e aguarda o dia do julgamento. Nesse dia, os atos de cada indivíduo serão pesados, determinando sua entrada no paraíso, Jannah, ou no inferno, Jahannam. A travessia da ponte Sirat, uma ponte sobre o inferno, simboliza o julgamento final. Tradições orientais, reencarnação e iluminação. Hinduísmo. No hinduísmo, a alma, Atman, é imortal e passa por ciclos de nascimento, morte e renascimento, samsara. O destino da alma é determinado pelo karma acumulado durante a vida. O objetivo final é moksha, a libertação do ciclo de reencarnação e a união com o divino. Budismo, similar ao hinduísmo. O budismo também ensina sobre o samsara, mas com ênfase na extinção do sofrimento através do nirvana. A alma, como um eu permanente, não é reconhecida. Em vez disso, fala-se em um fluxo contínuo de consciência que renasce até atingir a iluminação. Taoísmo. No taoísmo, a morte é vista como uma transição natural para o Tao, a força universal que rege tudo. O destino da alma depende de sua harmonia com o Tao durante a vida. Tradições indígenas e xamânicas, conexão com os ancestrais, culturas africanas. Muitas tradições africanas veem a morte como uma transição para o reino dos ancestrais, que permanecem conectados à comunidade viva. O respeito e os rituais aos mortos garantem proteção e orientação espiritual. Povos nativos americanos. Muitos povos nativos americanos acreditam que a alma continua sua jornada para o grande espírito ou para uma terra dos espíritos. A conexão com a natureza e os animais muitas vezes simboliza essa transição. Tradições aborígenes. Entre os aborígenes australianos, a Dreamtime, tempo do sonho, é um estado espiritual eterno que conecta os vivos, os mortos e o mundo natural. A alma retorna a esse estado após a morte, unindo-se ao ciclo cósmico. Mitologias e simbolismos antigos. Egito Antigo. Os egípcios acreditavam que a alma, Beá, deveria passar por julgamentos no submundo. O coração do falecido era pesado contra a pena de Maat, a deusa da verdade. Se fosse leve, a alma alcançaria o paraíso. Se pesado, seria devorada por Amit, uma entidade híbrida. Mitologia grega. Na Grécia Antiga, acreditava-se que a alma viajava para o submundo de Hades. Para atravessar o rio Estige, o morto precisava pagar um barqueiro, Caronte, com uma moeda colocada sob sua língua. O destino da alma dependia de seus atos em vida, levando-a para os Campos Elíseos, o Tártaro ou os Campos de Asfódelos. Mitologia nórdica. Os nórdicos acreditavam que os guerreiros mortos em batalha eram levados pelas valquírias ao Valhalla, onde conviviam com os deuses em banquetes eternos. Aqueles que não morreram em combate iam para Hel, um reino sombrio, mas não necessariamente de tormento. Por que essas visões persistem?
O fascínio universal com a vida após a morte reflete nosso desejo de encontrar sentido na mortalidade. Cada cultura oferece respostas únicas, mas todas apontam para algo maior. A esperança de que a existência não termina com a morte. Qual dessas visões sobre o destino da alma mais te intriga? Você acredita que alguma delas está próxima da verdade? Escreva nos comentários sua opinião e compartilhe de onde você está assistindo este vídeo. Provas e evidências. O que realmente sabemos sobre a vida após a morte? A busca por respostas sobre o que acontece após a morte sempre intrigou a humanidade. Ao longo dos séculos, surgiram relatos, gravações e fenômenos que muitos acreditam ser evidências concretas da existência de algo além do plano físico. Neste vídeo, vamos explorar as provas mais intrigantes que conectam nosso mundo ao outro lado. Relatos de médiuns e sessões espíritas. Verdades ocultas ou engano. Médiuns renomados que marcaram história. Durante o século XIX, o espiritismo ganhou popularidade, liderado por figuras como Allan Kardec e médiuns famosos como Chico Xavier, que afirmaram receber mensagens detalhadas de espíritos desencarnados. Casos como as cartas psicografadas de Chico Xavier, usadas até em tribunais brasileiros, são amplamente citados como evidências da comunicação com o além. Sessões espíritas documentadas. Em muitas partes do mundo, sessões espíritas foram realizadas sob condições controladas, com relatos de fenômenos inexplicáveis, como objetos em movimento, sons de vozes e aparições de luzes. Algumas dessas sessões foram documentadas e analisadas por cientistas e estudiosos, levantando mais perguntas do que respostas. Revelações confirmadas. Histórias de médiuns que relataram detalhes específicos sobre pessoas falecidas, como nomes, datas e eventos que só os familiares conheciam, continuam a intrigar até os mais céticos. Fenômenos registrados, mensagens do outro lado, vozes e mensagens gravadas, instrumentação transcomunicativa. Nos anos 1970, surgiram estudos sobre gravações conhecidas como transcomunicação instrumental, TCI, onde vozes estranhas apareceram em fitas cassete e, mais tarde, em dispositivos eletrônicos modernos. A experiência de Friedrich Jürgenson, que ao gravar cantos de pássaros captou vozes que ele acreditava serem de espíritos, é um dos casos mais famosos. Fotografias e aparições. Fotografias que supostamente capturam espíritos ou figuras do além circulam desde a invenção da câmera. Um dos casos mais famosos é o de William Mumler, que capturou imagens que pareciam mostrar pessoas falecidas ao lado dos vivos. Embora muitas dessas imagens tenham sido desacreditadas, algumas continuam sendo um mistério sem explicação científica. Mensagens automáticas. Escritas automáticas, onde uma pessoa parece ser guiada a escrever mensagens de um espírito, também foram amplamente documentadas. Muitos desses textos trouxeram informações que os médiuns não poderiam saber de outra forma. Análises científicas e estudos sob condições controladas. Pesquisadores e experimentos científicos cientistas, como Sir William Crookes e Alfred Russel Wallace, cofundador da teoria da evolução, dedicaram anos à investigação de fenômenos espíritas, relatando resultados que desafiam a lógica. Mais recentemente, estudos conduzidos por cientistas como Dean Radin, no campo da parapsicologia, analisam a possibilidade de consciência existir fora do corpo físico. Hospitais e fenômenos, sob cuidados médicos. Relatos de enfermeiros e médicos que vivenciaram fenômenos estranhos em UTIs ou em momentos de morte clínica reforçam a ideia de algo além da vida física. Críticas e ceticismo. Até onde podemos confiar? Embora muitos aceitem essas evidências, há céticos que argumentam que fraudes, ilusões psicológicas ou coincidências podem explicar boa parte desses fenômenos. Ainda assim,
Alguns casos permanecem inexplicáveis, desafiando as fronteiras do conhecimento científico. Você acredita que essas evidências são suficientes para provar que existe vida após a morte? Ou acha que ainda estamos longe de compreender a verdade? Compartilhe suas opiniões nos comentários e diga de onde está assistindo este vídeo. Não se esqueça de ficar até o final para um presente especial que preparamos para você. Questões filosóficas. O significado profundo da vida e da morte. A morte é um dos maiores mistérios da existência. Mas o que realmente significa morrer? E como o conceito de vida após a morte pode transformar nossa visão sobre a vida que estamos vivendo agora? O que é vida e morte? Reflexões filosóficas. A vida como uma jornada temporária. Muitas tradições filosóficas e espirituais comparam a vida a uma escola, onde aprendemos, evoluímos e deixamos um legado. Se a alma continua após a morte, então a vida terrena seria apenas uma etapa de algo maior e mais complexo. A morte como transformação. Para filósofos como Sócrates, a morte não era algo a temer, mas um passo necessário para atingir um estado superior de existência. Religiões como o budismo e o hinduísmo enxergam a morte como uma transição, um portal para o renascimento ou união com o divino. Ciência e filosofia. Consciência ou apenas química? Enquanto a ciência tenta definir a morte como o cessar das funções biológicas, filósofos questionam se a consciência pode existir além do corpo físico. A ideia de que a consciência transcende o cérebro está ganhando espaço em debates acadêmicos, especialmente com os avanços em física quântica. Como o entendimento da vida após a morte pode mudar nossa vida atual? Vivendo com propósito. Se acreditarmos que a vida continua após a morte, podemos dar mais valor às nossas ações, buscando deixar um impacto positivo e duradouro. Essa perspectiva pode inspirar práticas como a bondade, o perdão e o amor incondicional, sabendo que nossas escolhas têm consequências além do plano físico. Perda e esperança. Para aqueles que perderam entes queridos, a crença na vida após a morte oferece conforto e esperança de reencontro. Histórias de médiuns e EQMs frequentemente reforçam essa ideia, proporcionando alívio emocional em tempos de luto. Superação do medo da morte. O medo da morte pode ser substituído pela curiosidade e até mesmo por uma sensação de aventura. Se a morte é apenas uma transição, não há nada a temer. Apelo emocional e reflexivo. Toque no coração do espectador. Medo. O que acontece depois? Pergunte ao espectador. Você já parou para pensar o que acontece no instante em que damos nosso último suspiro? Será que é o fim ou apenas o começo? Curiosidade. E se? Convide-os a imaginar como seria viver sem o peso do desconhecido. Como seria encontrar respostas para as maiores perguntas da humanidade? Esperança, um reencontro inesquecível. Encoraje-os a lembrar daqueles que já partiram. Será que em algum lugar eles ainda nos observam, esperando por nós? Diga nos comentários o que você acredita que acontece após a morte. Você já teve alguma experiência que mudou sua visão sobre isso? Escreva também de onde está assistindo este vídeo e compartilhe sua história. Ao final deste vídeo, temos uma surpresa especial para você que pode mudar sua maneira de ver a vida para sempre. Não perca, compartilhe sua história e opinião. Agora queremos saber o que você pensa sobre o que acontece após a morte. Afinal, esse é um tema que toca profundamente a todos nós. Então, não fique de fora dessa conversa tão importante. Nos comentários, compartilhe suas crenças e experiências. Perguntas para você refletir e comentar. Você acredita na vida após a morte? Se sim, por quê? O que te leva a pensar dessa forma? Já teve alguma experiência ou vivência que mudou sua visão sobre o que acontece depois da morte? Talvez uma experiência de quase morte, EQM, um sonho ou uma sensação inexplicável?
O que acha das histórias de médiums, cientistas ou pessoas que afirmam ter visto ou sentido algo além da vida terrena? Você acredita nelas? Como você lida com o medo da morte? A ideia de que a vida continua depois de partir traz algum conforto ou ainda existe incerteza? Sua opinião é fundamental. Vamos criar uma conversa rica e envolvente nos comentários, onde podemos aprender uns com os outros. Escreva de onde você está assistindo e compartilhe sua visão sobre este grande mistério. E lembre-se, ao final do vídeo temos uma surpresa especial que pode mudar sua visão sobre a vida e a morte. Não perca! Chegamos ao fim de uma jornada profunda e reveladora, mas a verdade é que este é apenas o começo. O que você acredita sobre a vida após a morte vai além de uma simples resposta. É uma chave para entender não só o fim, mas o significado da sua vida agora. E se a morte não for o fim, mas uma transição? E se tudo o que pensamos saber estiver errado? A ciência e a espiritualidade ainda lutam para responder, mas as histórias e os relatos que ouvimos e até as experiências que você talvez tenha vivido dizem algo mais profundo. Alma é real? Existe um outro lado esperando por nós? Estamos à beira de descobrir a verdade ou estamos sendo cegados por um sistema que prefere manter o desconhecido no escuro? Agora é com você. Compartilhe nos comentários o que você realmente acredita e o que essa jornada de exploração te fez repensar sobre sua própria vida e morte. Não tenha medo de questionar. A verdade está aí fora e você pode ser uma parte essencial para desvendá-la. E antes de sair, não se esqueça da surpresa que reservamos para você. Algo que pode mudar sua perspectiva sobre a vida e até sobre a morte para sempre. Fique atento. O melhor ainda está por vir.